Este é o programa Debate Brasil, produzido pela EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje, o curso Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela EPET junto com a ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a terceira aula com o professor Marcos Antônio Sintra, sobre as transformações no sistema financeiro dos Estados Unidos e o papel do dólar dos anos 30 aos dias atuais. Obrigado. Dando continuidade às aulas programadas pelo professor Fiore, eu vou apresentar o capítulo que eu escrevi com o professor José Carlos Souza Braga sobre o papel das finanças dolarizadas e o capital financeiro. No limite, o capítulo trata das transformações do sistema financeiro americano, dos anos 30 aos dias de hoje. A ideia é como esse sistema financeiro americano, que nasce nos anos 30, sobretudo pós 1933, portanto, no auge da crise bancária americana dos anos 30, onde se quebra 5.000 bancos, o Congresso passa 2 atos. Um se chama Glass-Steagall Act, de 33, e o outro chama Security and Exchange Commission. Essas duas leis formam e reestruturam o sistema financeiro americano de uma forma extremamente segmentada, regulada e regionalizada. Isso significa, para sair da crise, os americanos estabelecem tetos para as taxas de juros, tanto na captação quanto na aplicação. Os bancos tinham um teto máximo de 5% para captar depósito e, no máximo, 7% a 9% para fazer empréstimos. Então, os americanos regulam as taxas de juros, institui o seguro de depósito e limita a capacidade dos bancos se expandirem de forma interestaduais. Há uma lei que limita a expansão entre estados. O Citibank, por exemplo, só podia operar em 6 estados. Então, nos anos 30, forma-se um sistema financeiro extremamente regulado, segmentado e regionalizado. Segmentado no sentido de que os bancos só podiam fazer determinadas operações às empresas e às famílias. A negociação de títulos das empresas e ações só podiam ser feito pelos bancos de investimento, tipo Merrill Lynch, por exemplo. Os bancos comerciais não podiam fazer operações no mercado de capitais, não podiam fazer operações com ações, e não podiam deter ações das empresas nos seus balanços. Os bancos comerciais só podiam operar com títulos públicos e crédito de curto prazo para as empresas e para as famílias. Então, nasce como forma de saída da crise um sistema financeiro extremamente segmentado, regulado e regionalizado. Por outro lado, a partir de 1944, os Estados Unidos, em Bretton Woods, vão impor a sua moeda, o dólar, como moeda reserva internacional. Na negociação com a Inglaterra em 1944,
chamado Acordo de Bretton Woods, se estabelece um sistema de câmbio fixo mais ajustado. Isso significa que as moedas poderiam flutuar em torno de 1% e uma desvalorização de 10% era permitida sem o papel e sem a comunicação ao Fundo Monetário Internacional. Qualquer desvalorização acima de 10% só poderia ser feita com uma negociação dentro do Fundo Monetário Internacional e com 2/3 dos votos dos membros do fundo. Então, câmbio fixo mais ajustado, conversibilidade de ouro. Isso significa que os Estados Unidos garantiriam a conversibilidade do dólar ao ouro. A taxa foi definida como 31 gramas de ouro é igual a 35 dólares. A medida em inglês que é onça troll, que equivale a 31 gramas. Como os Estados Unidos detinham em 45, no pós-guerra, 2/3 das reservas mundiais de ouro, era, portanto, o único país que era capaz de garantir a conversibilidade dólar-ouro. Com essa cláusula, ele impõe a sua moeda como a moeda reserva e a moeda de liquidação dos contratos mundiais. Se estabelece também controles de capitais para fugir e conter os movimentos especulativos característicos dos anos 20 e dos anos 30. A negociação do Fundo Monetário Internacional e conhecida como negociação de Bretton Woods, estabelece a possibilidade de controles de capitais para conter os fluxos especulativos. E cria-se o FMI e o Banco Mundial. O Banco Mundial sempre teve um papel secundário nesse sistema, mas o FMI tinha a responsabilidade de gerir as taxas de câmbio, estabelecer financiamentos compensatórios para algum país que tem déficit em conta corrente e controlar as políticas daqueles países que estão com déficit em conta corrente permanente. O problema é que, em 44, 45, a economia americana é a maior economia mundial, no sentido de que os Estados Unidos detêm 2/3 das reservas mundiais de ouro, 65% da produção mundial industrial, 35% das exportações mundiais. Então, o problema era como fazer com que o dólar, uma moeda de um país, no caso, Estados Unidos, se tornasse a moeda de liquidação e de circulação internacional sem que o país, na verdade, tinha superávit em conta corrente. Então, os Estados Unidos detêm as reservas mundiais de ouro, é o maior exportador mundial, tem a indústria mais pujante e tem superávit no seu balanço de pagamento. Então, como fazer com que a moeda doméstica, o dólar, se transformasse numa moeda de liquidação internacional com o país sendo superavitário? Esse período pós-guerra é conhecido como o período da escassez do dólar. Não havia dólar suficiente em circulação no mercado. Então, não foram as regras definidas em Bretton Woods que desencadearam a retomada do crescimento, e sim o Plano Marshall. Em 47, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos decidem reconstruir a Europa e o Japão. O Plano Marshall, tanto para a Europa quanto para a Ásia, destinou algo em torno de 52 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção de parâmetro, o PIB americano em 45 era 250 bilhões de dólares.
Então, eles destinaram 52 bilhões de dólares para reconstruir a Europa e o Japão. As empresas americanas começam a sair dos Estados Unidos e ocupar os outros espaços, sobretudo na Europa e na Ásia, logo depois para a América Latina, e gastos militares cada vez maiores, primeiro a Guerra da Coreia, nos anos 50, e depois a Guerra do Vietnã. Então, o que eu estou tentando desenvolver com vocês, um sistema financeiro doméstico extremamente segmentado, regulado, com taxas de juros controladas e com limites à expansão regional. E um sistema internacional sob a hegemonia do dólar que vai se expandir à medida em que há déficit na conta corrente e no balanço de pagamento americano, com a expansão do Plano Marshall, com a expansão do investimento estrangeiro direto e dos gastos militares americanos para o resto do mundo. Então, é essa liquidez em dólar do balanço de pagamento americano que vai permitir o crescimento no pós-guerra, a liquidez internacional e o papel do dólar como moeda reserva e de liquidação de contratos internacionais. Esse sistema regulado domesticamente e apoiado no déficit do balanço de pagamento americano permite a retomada do crescimento mundial. As maiores taxas de crescimento mundial que tivemos na história do capitalismo ocorrem entre 52 e 73. Mas é exatamente o êxito desse modelo que vai levar à sua crise. Então, o que precisamos ver é exatamente esse processo de desregulamentação e liberalização do sistema. Como é que isso começa? Nos anos 60, as taxas de juros e a taxa de inflação começam a subir nos Estados Unidos. Então, o teto, que era um dos elementos de estabilidade do sistema financeiro americano, passa a ser perturbador. Com o aumento da inflação, o teto da taxa de juros nos Estados Unidos começa a limitar os depósitos nos Estados Unidos. Então, começa-se a surgir uma outra instituição que são chamados fundos mútuos. Bem concretamente, o teto de taxa de juros nos depósitos bancários era de 5%. Com a Guerra do Vietnã, nos anos 60, a inflação sobe e as famílias, as empresas passam a fugir dos bancos e dos depósitos e vão para outras instituições, que chamados fundos mútuos, que vão garantir uma taxa de juro sobre esses depósitos acima dos tetos bancários. Então, começa-se a nascer um processo que nos Estados Unidos se chamou de desintermediação bancária. As famílias, as empresas vão fugir dos bancos. As empresas vão começar a lançar commercial papers. Então, nasce um sistema paralelo bancário. Se nos anos 50 e 60 o grosso dos ativos e o grande credor da economia americana era o sistema bancário, a partir do final dos 60 e início dos 70, nascem outras instituições que irão limitar
esse papel das instituições bancárias. Para vocês terem uma noção de número, em 1950, 62% dos ativos financeiros da economia americana estava concentrado nos bancos. Hoje, algo em torno de 22%, 23%. Então, vão surgir e vão crescer outras instituições, os fundos mútuos, os fundos de pensão, as companhias de seguro, né, e outras instituições que passam ao largo do sistema bancário e do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Então, aquele sistema financeiro que nós vimos, que nasce com o Glass-Steagall Act em 1933, vai sendo desregulamentado, ad hoc, pelos próprios bancos. E, em 1980, passa-se uma outra lei no Congresso americano, que é a chamada Regulatory and Monetary Control Act. É em 1980 que o Congresso americano elimina os tetos sobre as taxas de juros e permite que os bancos passam a oferecer as mesmas contas que estava sendo oferecida pelos fundos mútuos. Então, o processo de desregulamentação é ad hoc. À medida em que os bancos introduzem inovações, o Congresso e o Tesouro e o Federal Reserve vai legislando ad hoc, incorporando na sua legislação aquilo que os bancos já fazem. Outra desregulamentação importante. Em 1994, passa-se uma nova lei no Congresso, a chamada Interstate Banking, que é que se permite a formação de bancos interestaduais. Vai se formar, a partir de 94, os chamados bancos Coast to Coast, os bancos nacionais americanos. O Citibank vai comprar dezenas de bancos e aí, então, formar um banco nacional. Mas em 94, quando passou a lei, os estados já haviam feito acordos entre eles para permitir, né, o avanço desses bancos interestaduais. A legislação é sempre ad hoc, ela vai se concretizando depois do movimento que os bancos fizeram. E, finalmente, em 1999, se passa o Financial Modernization Act, né, o ato de modernização financeira, em 99, que se permite os bancos universais. Novamente, em 88, quando o Citigroup compra o Travel Group, que, portanto, o Citigroup compra um banco de investimento e uma seguradora, traz para dentro do grupo aquilo que era proibido pela legislação de 1933, o Glass-Steagall Act. Né? O sistema financeiro americano, vocês lembram, segmentado. O banco comercial, o banco de investimento, as seguradoras. Em 88, o Citigroup compra o Travel, que é um banco de investimento e uma seguradora, traz para dentro do grupo o banco de investimento e a seguradora e forma o Banco Universal. Então, aqui fecha-se um processo. Aquele sistema financeiro regulado, segmentado e regionalizado, que nasce nos anos 30, foi completamente desregulamentado. Os controles
sobre a taxa de juros são eliminados em 1980. O impedimento para fazer bancos interestaduais se elimina em 94. E o impedimento para formar o Banco Universal, que é o nosso banco múltiplo aqui no Brasil, né? O Bradesco tem dentro dele o banco de investimento, a seguradora, a caderneta de poupança, né? Só em 99. Então, o sistema financeiro americano, esse é o centro do argumento, que é formado nos anos 30, segmentado, regulado, com taxa de juros controlada e com limites à expansão interregional, esse sistema financeiro se transforma, né, num outro que não tem limite de taxa de juros, que não tem limite à expansão nacional, coast to coast. Vão se formar os grandes bancos nacionais americanos só nos anos 90. Para uma ideia de número, entre 1980 e 1998, ocorrem 8.000 fusões interbancárias nos Estados Unidos. Então, vão se formando grandes bancos e coast to coast, que eles chamam, né, grandes bancos nacionais, e pós-99, com a operação do Citibank, os bancos universais. Então, não são mais segmentados. Os bancos universais, que eles chamam de Multibanking Holding Company, controla hoje 75% dos ativos bancários americanos. Esse é uma dimensão do processo interna. Temos que ver a dimensão externa, que é, havíamos sugerido, né, como o sistema monetário internacional, dólar, ouro, nasce em Bretton Woods, com taxa de câmbio fixa, ancorada na conversibilidade dólar-ouro e com controle de capitais. Isso também vai ser desregulamentado, desmontado. Como? O primeiro grande movimento é 1957. Há uma crise da Libra, há uma especulação contra a Libra. A Libra tem um ataque especulativo. O Banco da Inglaterra decide impedir qualquer operação com não residente em Libra. O que os bancos ingleses fazem? Passam a operar em dólar a partir de Londres. Nasce os mercados offshore e vai nascer um mercado de dólar fora dos Estados Unidos. Londres é o primeiro mercado offshore de relevância e vai assumir cada vez mais relevância, né, operando o chamado euromercado, um mercado de dólar fora dos Estados Unidos, fora da regulação do Federal Reserve. Depois de Londres surgem Luxemburgo, Hong Kong, Singapura, Bahamas, Ilhas Caimã, Panamá, Montevidéu, né, vão surgir mercados offshore que operam em dólar fora dos Estados Unidos. O que é um mercado offshore? Ele não paga, sobretudo, tributos. Para um banco Merrill Lynch operar nas Ilhas Caimã, paga $15.000 por ano a título de impostos e passa a se operar nas Ilhas Caimã sem nenhuma regulamentação, sem nenhum controle. E esse mercado offshore de moeda e dólar fora dos Estados Unidos cresce exponencialmente e vai ser a matriz especulativa contra Bretton Woods. Os americanos tentam fazer algum processo de intervenção para impedir e conter os ataques especulativos,
em 70, 71, o Federal Reserve não aguenta a saída de dólar dos Estados Unidos para esse mercado e Nixon decide unilateralmente romper a paridade dólar-ouro. Em agosto de 71, ele vai à televisão e diz, né, o Federal Reserve, os Estados Unidos, não garantem mais a livre conversibilidade do dólar ao ouro. E começa-se aí um processo que se chama, nos anos 70, de negligência benigna. Os americanos deixam o dólar se desvalorizar e flutuar, né? As moedas passam a partir de fevereiro de 73 a não ter mais uma âncora. E em 74 eles eliminam os controles de capitais. Então, aquele processo que vimos internamente ocorre também externamente. O regime era de taxa de câmbio fixa, livre conversibilidade ao ouro, controle de capitais. Em 74, nós não temos mais controle de capitais, não há mais conversibilidade ao ouro e as taxas de câmbio não são fixas, são flutuantes. Então, um sistema que nasce com regras muito definidas passa-se a flutuar sem nenhum lastro. E a partir, então, de 74, com a negligência benigna, os países começam a flutuar as suas moedas e com muito ataques especulativos contra o dólar. A Europa, sobretudo liderada pela Alemanha e pela França, tentam, nos anos 70, conter esse movimento de especulação contra o dólar e sugerem o nascimento de uma moeda internacional, a formação dos direitos especiais de saque, né? Há uma discussão para se ampliar o papel do FMI na gestão do sistema monetário internacional, mas nada disso ocorre, e há uma famosa reunião em 79, onde o presidente do Federal Reserve, o Paul Volcker, está numa reunião em Belgrado, em 79, em outubro de 79, os americanos pressionando para mudar esse regime internacional. O Volcker sai dessa reunião, volta para os Estados Unidos e sobe a taxa de juros, que estava em torno de 8, 10, joga a 22. No fundo, ele está dizendo, vocês querem brincar contra o dólar, então aguentem. Então, ele joga a taxa de juros a 22. E esses capitais dispersos no mundo voltam para os Estados Unidos, voltam para Nova York, para Wall Street. E, então, os americanos recuperam o papel do dólar como moeda hegemônica internacional. Agora, não mais com câmbio fixo, não mais ancorada no ouro e não mais com controle de capitais, mas sim sem lastro nenhum, livre, flutuante. Então, o sistema que era também regulado passa a ser liberalizado, livre flutuação, sem nenhum lastro. Alguns autores chamam esse regime de dólar flexível fiduciário. Não há lastro, o dólar não está ancorado em nada, não tem ouro que o apoie, ele é livre flutuante e o dólar continua sendo a moeda relevante do sistema monetário internacional. Então, o processo que era de regulamentação vira desregulamentação, o que era controle vira liberalização. E forma-se, então, a partir de 82, o que nós conhecemos como globalização financeira, que é a expansão da forma de gestão da riqueza americana para o resto do mundo.
globalização financeira é, no limite, a expansão da forma de regulação americana ao mundo. Há uma piada que diz que a globalização é, no fundo, ela usa orelheiras do Mickey Mouse, come Big Mac, toma Coca-Cola, fala nos celulares da Motorola, rastreia seus investimentos na Merrill Lynch usando a internet e o Windows da Microsoft. Então, é a imposição da ordem americana ao resto do mundo em dólar, sem nenhum lastro, gerida pelo seu sistema financeiro. Eu vou tentar ainda detalhar um pouco isso. Esse período de 79 a 82 é fundamental para entendermos essa transformação. Em 79 há esse movimento de taxa de juros do Volcker, sobe a taxa de juros e recupera os capitais dispersos pelo mundo para os Estados Unidos. Em 81, Nova York se transforma numa praça offshore, também. E 82, a crise da dívida. Os países em desenvolvimento, o México, a Polônia e nós quebramos em 82. Sobre a égide do Delfim, todos aqui devem se lembrar. O que a crise da dívida tem com a formação desse processo? Com a crise da dívida dos países em desenvolvimento, os bancos americanos que estavam extremamente endividados com o México, o Brasil, e os bancos alemães com a Polônia, tem ameaça de quebra do sistema bancário americano. E o Tesouro, com a política do Reagan de expandir o gasto público e a guerra nas estrelas, aumenta a emissão de títulos públicos que vão ancorar os bancos deles. Mas vocês se lembram que, por exemplo, a Chrysler é uma grande empresa automobilística, quebra nessa época. Eles quebram a periferia e quebram algumas empresas deles, mas recuperam o dólar como moeda reserva e como moeda internacional. Mas, ao fragilizar os seus bancos, começa-se a expandir dois processos, que é a chamada securitização e a expansão dos investidores institucionais. O que é a securitização? As grandes empresas, pensemos, por exemplo, a General Electric, a General Motors, elas passam, então, a evitar os bancos que estão fragilizados com a periferia e passam a emitir títulos diretos no mercado, securities. A General Electric pode emitir um bônus no mercado de capitais, saindo do risco bancário, que vai ser encarteirado por um fundo de pensão ou um fundo mútuo. Então, e se expande a securitização de ativos e se expandem os investidores institucionais, que vão encarteirar os títulos das grandes empresas. Mas há um outro movimento, que é os bancos que estão em dificuldade, com a periferia, endividado, juntam esses créditos que estão ameaça, né, de moratória, e também securitizam esses títulos. Eles juntam os títulos, por exemplo, pensemos Brasil, a dívida pública brasileira virou C-Bonds. O crédito bancário que o Citibank ou o First Bank Boston nos emprestou nos anos 70 vira um título que vai ser encarteirado pelos fundos de pensão, pelos fundos mútuos e
companhias de seguro. Então, o movimento é duplo, né? Há um processo que as próprias grandes empresas passam a evitar os bancos e elas emitem títulos, e os bancos juntam os seus créditos podres, transformam isso num título e passa o risco para o mercado. A dívida brasileira virou um C-Bonds e tira da sua carteira, securitizou um título que era não negociável, se transforma num título que vai ser negociável, cotado diariamente. Vocês veem nos jornais econômicos todo dia, o C-Bond subiu tanto, caiu tanto. Um título, então, um ativo que era bancário, que estava na carteira dos bancos, passa a ser negociado, livre no mercado. Então, aqui, nesse momento, então, de 79 a 82, né, vão se configurar essas características da globalização financeira, que é o avanço da securitização, o avanço dos investidores institucionais, que passam a dominar cada vez mais, e controlar e deter o estoque de riqueza e de dívida. E tem ainda um terceiro elemento, que são os derivativos financeiros. Esse é um enorme imbróglio, né? Tentando ser mais simples possível. O que é um derivativo financeiro? É um instrumento que trava o preço. Por exemplo, a Petrobras usa o petróleo como sua matéria-prima, então ela compra, ela demanda petróleo. Estamos vendo aí o preço do petróleo atingir em torno de $70. A Petrobras pode ir, se ela o fez algum tempo atrás, ela pode ir no mercado de derivativos de Londres e oferecer um contrato que trava o preço a $50. Se o preço foi a 70, quem comprou o contrato paga a diferença, os 20. Se o preço cai a 40, a Petrobras paga a diferença, 10. Mas ela garantiu uma mínima previsibilidade para a sua gestão financeira, que travou o preço do petróleo a $50. Se vai a 70, quem comprou arca com prejuízo. E se caiu, ela paga a diferença. Mas ela travou o preço. Então, os instrumentos de derivativos permitem que você trave o seu preço de commodities, seu risco de taxa de juros, o seu risco de câmbio, o que dá alguma previsibilidade ao sistema. Então, os derivativos, a securitização de ativos e a expansão dos investidores institucionais, dos fundos de pensão e dos fundos de investimento, vão dar a lógica da globalização financeira. E essa lógica é um sistema cada vez mais fundado no mercado de capitais, em que os processos de ajuste ocorrem por desvalorização dos estoques. O que eu estou tentando dizer? Pensem, por exemplo, vocês se lembram da extrema valorização da Nasdaq, que o presidente dos Estados Unidos, o Alan Greenspan, chamou de exuberância irracional. A Nasdaq chega em março de 2000 a 5.000 pontos. Uma empresa como a Yahoo chegou a valer mais que a Boeing. Uma empresa como a Amazon, né, que nunca deu lucro, simplesmente entrega livros e CD-ROM, né, chegou a valer mais do que a General Electric. Então, esse movimento de valorização dos ativos se desfez a partir de março, 13 de março,
de 2000. Hoje, a Nasdaq está em torno de 1.200, mas caiu a 800 pontos. Então, o processo de ajuste desse sistema é por valorização e desvalorização dos estoques, o que torna o sistema financeiro extremamente instável. Fazendo uma comparação, se voltamos nos anos 50 e 60, onde os bancos americanos regulados, segmentados e regionalizados eram líderes do processo de expansão do crédito. Houve mais estabilidade. Por quê? Se há ameaça de um crédito bancário, o Federal Reserve, o Banco Central, apoia como emprestador de última instância. No mercado de capitais, como nasce pós-82, mesmo que o Fed dê alguma liquidez, como deu com a crise da Nasdaq, há perda nos estoques de riqueza. Para vocês também terem uma ideia de números, o conjunto das ações negociadas nas bolsas de valores americanas chegaram a 19 trilhões em dezembro de 99. Cai a 11 em 2002, agora está em torno de 17. Então, de 19 para 11, você tem uma perda de 8 trilhões de dólares. Uma ação que valia 200, no dia seguinte passa a valer 30. Alguém ficou com a perda. É sobretudo as famílias americanas que estão com os fundos de pensão e os fundos de investimento. Então, o sistema é muito mais instável, muito mais sujeito a perdas. E ele é um sistema também que tende a ser deflacionista. As políticas monetárias passam a ser paranoicas com a inflação. O sistema anterior, onde era ancorado e apoiado nos bancos, era um sistema que tinha uma tendência a ser inflacionista. Na crise, o Banco Central dava um empréstimo como operador de última instância e expandia, garantia a liquidez e preservava o sistema. No sistema atual, a inflação ameaça corroer o estoque de riqueza. A inflação vira paranoia mundial. Não há grandes méritos no Brasil ter eliminado a inflação pós-94, pós-Plano Real. O mundo inteiro eliminou a inflação. As políticas monetárias no mundo inteiro se tornam políticas deflacionistas. Porque a inflação ameaça corroer o estoque de riqueza. Então, eu não posso ter inflação. Se a taxa de juros é de 4, eu tenho que garantir um rendimento real para o investidor que detém aquele título, que detém aquela dívida na sua carteira. Então, as políticas monetárias tornam-se cada vez mais deflacionistas. Um outro elemento desse sistema é que ele é muito perverso para nós da periferia. E por que isso? Da forma como está organizado, apenas os Estados Unidos, no limite, podem ter déficit em conta corrente. Todos os outros países precisam ter superávit em conta corrente, senão está sujeito a ataques especulativos. Pegando a experiência brasileira para tentar tornar isso mais concreto. Sofremos um ataque em janeiro de 99, sofremos outro ataque em 2001, pelo contágio da crise argentina, e sofremos o terceiro ataque na eleição do presidente Lula, de julho a outubro de 2002. Então, os países não podem ter déficit em conta corrente,
porque ficam sujeitos a ataques especulativos desses capitais mundiais. Como os países da periferia, então, reagiram? Vão para o superávit. O caso mais paradigmático é a China. Tem um superávit de 165 bilhões de dólares com os Estados Unidos e acumula reservas. As reservas chinesas estão em torno de 680 bilhões de dólares. E com superávit em conta corrente, com reservas altas, taxas de câmbio relativamente estáveis, conseguem manter estratégias agressivas de expansão das exportações. O que o Brasil fez? Desvalorizamos o câmbio, agora isso reverteu um pouco, mas ao desvalorizar o câmbio, permitiu que as empresas transnacionais que estavam aqui fizessem estratégias extremamente agressivas de expansão das exportações. Passamos a ocupar alguns nichos de mercado, por exemplo, automóveis. Devido à renda baixa do Brasil, as multinacionais do automóvel, automobilísticas, desenvolveram os carros pequenos aqui. Então, temos economia de escala em carros pequenos. Elas usam, então, a plataforma de exportação de automóveis para o mercado do México, Estados Unidos e Europa, onde as suas plataformas são de carros grandes. Então, expandimos as nossas exportações, fomos para um superávit em conta corrente, como o resto do mundo foi. Apenas os Estados Unidos podem ter déficit em conta corrente. E tem déficit e tem dívida. O estoque de dívida americana líquido é em torno de 2,5 trilhões de dólares. O que eu estou tentando dizer? O resto do mundo tem 12,5 trilhões de dólares de ativo dentro dos Estados Unidos. Os americanos têm 10 trilhões de dólares no resto do mundo, que dá uma dívida líquida de 2,5. Então, eles são devedores, têm déficit em conta corrente. Hoje, o déficit em conta corrente é de 680 bilhões de dólares. E, no entanto, o dólar é a moeda reserva do mundo. Todas as empresas operam em dólar. Todas as commodities estão cotadas em dólar. O petróleo está cotado em dólar. E o dólar é a moeda do sistema mundial. Não tem mais o lastro em ouro, não tem mais o câmbio fixo, as moedas flutuam, mas é o objeto do desejo mundial, senão são as verdinhas, né? É o dólar. E isso a despeito de ter déficit em conta corrente e de ter dívida. Né? Por quê? Aí, um debate enorme, onde que os Estados Unidos funcionam, na verdade, como uma espécie de banco central mundial ou banco comercial mundial. Né? Temos o Maurício Metra aqui na plateia, que também desenvolveu isso na sua dissertação de mestrado. Os Estados Unidos funcionam como uma espécie de banco central do mundo. Eles emprestam no longo e captam no curto. Para uma ideia de números, fazer uma conta rápida. O déficit em conta corrente americano hoje é 680 bilhões. Eles emprestaram para o mundo 800 bilhões. E, no entanto, o mundo o depositou no sistema financeiro americano 1,4 trilhão de dólares. Ele fecha a conta. Então, ele empresta no longo e capta no curto. E todos os países que querem participar dessa ordem mundial assimétrica, desigual e hierarquizada a partir do sistema financeiro americano, exporta, gera dólar, e esse dólar é depositado
no sistema financeiro americano, nas ações, nos títulos, nos bônus e no Tesouro americano. O sistema, portanto, é extremamente assimétrico, desigual e hierarquizado, né, com o sistema financeiro americano, líder do processo, comandando esse movimento. E para a periferia é extremamente perverso, né, porque os países periféricos que poderiam usar as reservas do capital para se desenvolver, precisa depositar suas reservas nos bancos centrais, sobretudo nos Estados Unidos, para conter as especulações contra as suas moedas. A título de números, né, a China é o caso mais paradigmático, né, tem 680 bilhões de reservas, mas Índia, China, Coreia, Tailândia, todos os países estão com reservas elevadas para conter as especulações contra as suas moedas. Tentando dar alguma dimensão para vocês desse processo. Só o capital bancário. Os bancos nos emprestam para a periferia algo em torno de $1 trilhão de dólares. Mas a periferia tem depositada nos bancos internacionais 1,3 trilhão. Portanto, a periferia exporta 300 bilhões de dólares. Nós estamos financiando o sistema monetário internacional. Da forma como ele está organizado, é extremamente perverso para nós. Como sair disso? Não tem saída à vista. Até o momento, não tem saída à vista. Podemos pensar, a crise de New Orleans, né, explicitou o grau de desagregação e de miséria dentro da sociedade americana. Talvez internamente, com movimentos que vêm de dentro da sociedade americana, que podem, talvez, no longo prazo, instituir algum processo de mudança, porque essa ordem é muito favorável a eles. Enquanto eles estiverem ganhando muito dinheiro, é pouco provável que cederão a qualquer transformação nessa ordem monetária e financeira internacional. É apenas de dentro, de desagregação da própria sociedade americana, que pode vir algum tipo de mudança e de transformação. Mas isso não está à vista. Ok, muito obrigado.